Olá, no encontro de hoje vamos abordar um tema de grande importância, currículo vitae, né, ou currículo vitae. É comum as empresas, né, as organizações, fazer propaganda dos seus produtos, para vender os seus produtos. É preciso que as pessoas conheçam para comprar aquele produto. Assim também acontece com a nossa profissão, né? Precisamos colocar, né, expor o que nós conhecemos, o que nós sabemos, para que possamos angariar, né, ou buscar uma vaga no mercado de trabalho. Muitas vezes, ter um certificado, né, um diploma, não significa que eu vou estar empregado, né? Eu preciso buscar mecanismo para que eu consiga expor aquilo que eu tenho de competências, conhecimentos e habilidades para assim almejar um lugar, né, um espaço nesse mercado tão competitivo. E é sobre isso que vamos estar falando nesta aula, sobre como fazer um bom currículo. É exatamente sobre isso que vamos abordar. Então, assim como as empresas, organizações fazem, né, o marketing dos seus produtos, precisamos também fazer o nosso marketing pessoal, exatamente para mostrar o que nós podemos produzir, o que nós temos de conhecimento, o que podemos desenvolver, né, com as nossas habilidades e as nossas atitudes. Com isso, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o currículo. O currículo, ele pode ser desenvolvido de várias formas, né? Hoje é muito conhecido o currículo digital, onde pela internet, né, eu consigo talvez gravar um vídeo ou até mesmo preencher um formulário que contém os dados de determinada empresa, né? Então hoje eu tenho várias formas. Tá? Então o currículo vitae, né, ou traduzindo aí carreira da vida, né, carreira da vida, é um instrumento muito importante para quem quer não só ter um certificado, mas colocar esse conhecimento, né, fazer valer esse certificado na prática. Então vamos falar sobre o currículo vitae, né? Então, começamos dizendo assim: não existe um currículo certo ou errado. Ué, não existe um currículo certo ou errado? Não existe por quê? Não existe um padrão, né, uma metodologia padrão a ser seguido no currículo. Então, o que existe na prática são os currículos, né, adequados e os currículos inadequados, né? E é importante frisar que o currículo também não vai me dar uma vaga, né? Porque o currículo ele é uma porta aberta para que eu consiga, perante uma concorrência, pelo menos ter um espaço para que eu possa expor, né, através de uma entrevista, tudo aquilo que eu sei. Então, se eu tenho um currículo mal feito, né, se eu tenho um currículo inadequado, eu não vou ter nessa oportunidade de ser chamado para uma entrevista. Então, por isso que ele pode me reprovar até mesmo antes, né, de eu chegar a conversar com a pessoa da empresa. Veja só a importância, né? Então, podemos dizer que não existe currículo certo ou errado. Existe currículo adequado, né, aquilo que realmente expressa o que você é, ou aquele inadequado, né? E é exatamente sobre essa questão que vamos estar abordando. Então, reforçamos para o fato de que não existe uma metodologia padrão a ser seguida. O currículo ele não é um documento padrão, né? É exatamente porque nós queremos mostrar o que temos de diferentes, o que temos de diferente do nosso concorrente. Então, se existe um padrão, por que então eu vou ter um currículo se é tudo a mesma coisa? Então, não é, né? Não tem um padrão de currículo. Mas é aquilo que nós falamos: tem o adequado e tem o inadequado. E o que é currículo? Né? A palavra currículo, vitae, né, ele vem do latim, né? Vitae ou vitae é vida, né? E currículo, trajetória, curso, carreira. É entendido, né, o currículo vitae é entendido como uma exposição de dados pessoais, né, cursos, experiências e atividades que possam dar uma ideia do que a pessoa conseguiu realizar durante a sua vida, ao longo de sua carreira ou caminho, né? Isso aí nas palavras de Traide, né?
de 1987. Então, nada mais é do que uma exposição de dados, né, pessoais, não são todos os dados pessoais, né, a gente vai falar sobre isso, mas de dados pessoais, de uma certa forma que esse dado já me identifica, né, e também, né, expressa o que eu tenho de conhecimento, habilidade e atitude. Então, vamos começar exatamente no currículo vitae, né, o currículo vitae. Tá? Então, o primeiro passo, né, quando se trata de um currículo, né, vitae, não precisa eu colocar, né, o nome currículo vitae. Por quê? Por quê? Porque quando a pessoa pega um documento, né, como esse, né, é fácil identificar que ali se trata de dados, né, profissionais, ou seja, de um currículo. Então, a estrutura de um currículo, ele é inconfundível. Né? Então, não é necessário colocar currículo vitae. Eu, particularmente, gosto de colocar no meu, né? E eu uso como justificativa a questão da identidade. Tem lá a identidade, né? Tem o nome. Certidão de nascimento. Também tem o certidão de nascimento, né? CPF, tem lá cadastro de pessoa física. Tem o nome, né? Então, eu costumo colocar no meu. Mas é desnecessário, né? Nós estamos falando do que é um currículo necessário, o que é, né, as informações necessárias pelo currículo e o que é desnecessário. Então, o nome, né? Currículo vitae, ou currículo, não é necessário num currículo. Porque ele já expressa aquilo que a pessoa já está expondo, né? Já está expondo. E por não ser um documento oficial, é desnecessário colocar currículo vitae, né? Então, em vez de colocar o nome currículo vitae, colocam o nome do candidato, da pessoa, né? No caso, se for você, seu nome completo aí por extenso, no lugar, né? Do mesmo tamanho que está aí o currículo vitae. Então, essa é nossa primeira sugestão. A segunda sugestão, né, é a foto, né? Você observa aí que tem uma foto de uma pessoa aí com um pouco um vestido decotado, né? Um copo de cerveja. Então, primeiro passo, gente, não é necessário colocar foto em currículo. E aí, quando uma empresa ela pede uma foto no currículo, a gente já desconfia dessa empresa, né? Porque ela está contratando, será que é um modelo? Será que é uma pessoa de boa aparência? Então a gente desconfia. Então a foto ela é desnecessária. Tá? Mas, se você está concorrendo para uma vaga que você almeja e essa empresa ela pede insistentemente que tenha a foto no currículo, é bom você colocar. Tá? Mas se for colocar uma foto, tem que ser uma foto de documento. Né? Eu não posso colocar uma foto com uma roupa como está essa moça. Né? Eu não posso colocar uma foto com um copo de cerveja. Né? Então, nesse currículo, você já estava já eliminada. Né? Pela roupa, pelo copo de cerveja. Mas o examinador não vai dizer que você foi eliminado pela roupa. Né? Ele não vai dizer que você foi eliminada por causa dessa foto. Vai dizer que você não atendeu o seu perfil não é adequado para a empresa, para que a empresa está almejando. Então, você vai perder uma vaga, né, por causa de uma foto. Então, cuidado com a foto, né? O ideal é não colocar foto, né? A não ser que seja uma empresa, né, que contrata, né, modelos, né? Então, a foto aí, nesse caso, é importante, né? É contratar modelo, então ela tem seus perfis, né? Então, seria, sim, importante colocar foto. Mas para a vaga de emprego, não precisa colocar foto. Até porque você vai ser chamado para uma entrevista. Né? Então, a pessoa vai estar te avaliando frente a frente. Então, a foto ela é desnecessária. Né? Então, podemos dizer que a foto ela é desnecessária no currículo. Vamos lá. Os dados pessoais. Aí tem Maria Paula Soares, né? Esse nome aí poderia estar no lugar de currículo vitae lá em cima. Né? Brasileira, casada, 28 anos. Esses dados, eles são importantes, né? Então, se for uma pessoa estrangeira, tem dificuldade na linguagem, então isso para concorrência pode ser, não pode ser, pode ser um empecilho, né? Se é casado, se é solteiro, muitas vezes é uma vaga para viagem, se é casado se torna um pouco mais complexo, né, para aquela empresa.
então eu vou esconder, não vou dizer que sou casado nem solteiro. Mas se não tiver essa informação no currículo, vai descartar você também, né? Porque a informação que eles querem não estava no currículo. Então é importante de colocar, né, o estado civil, casado, solteiro, isso é importante. E a idade, né? 28 anos também é importante, né? Porque se de repente eu estou almejando uma vaga que vai me dar, vai precisar de esforço físico, então a pessoa mais com a idade mais avançada vai ter dificuldade, né, de exercer atividades pesadas. Então são dados importantes. RG, CPF. Esses dados, né, número de identidade, CPF, nunca deve ser colocado num currículo, tá? Por quê? Porque o currículo, apesar de ser um documento, mas a gente não sabe por onde vai andar. Então, tem meus dados completos jogados em qualquer lugar? Não, né? Então, a empresa vai ter oportunidade, né, de eu apresentar isso para eles, né? Então, o RG, número de identidade, CPF, é desnecessário no currículo, tá? E até perigoso se eu, de repente, vou colocar isso no meu currículo. Filiação, nome do pai, nome da mãe, são outros dados que não agrega valor no currículo. Ninguém quer saber, né, lá da empresa, quem são seus pais, o nome do seu pai, o nome de sua mãe. Talvez até quer saber quem é seu pai, mas o nome de pai, de mãe, de filiação, isso não tem interesse nenhum no currículo. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Eliminar isso aí também. Rua, Otacílio Carvalho, 78, apartamento 40. Esses dados aqui são importantíssimos, né? Então, sem essas informações, não tem como a empresa encontrar você. Então, é importante que os dados, o endereço, esteja assim, à sua disposição no currículo. Número de telefone, telefone fixo, telefone celular, esses são dados importantíssimos, né? Necessário, indispensável no currículo. A empresa precisa contactar com você e precisa, então, desses dados, né? Assim também como o e-mail, né? O e-mail. E além dos dados, né? De repente eu vou colocar 2 números de celular e um da minha tia ou do meu avô, então eu vou colocar lá o número dele e para recado, né? Coloca entre parênteses e dizer que aquele número se refere, aquele número que está ali é número de para recado, né? Muitas vezes, se eu coloco só o número, e muitas vezes perde, ou então é roubada, eles não conseguem contato com a gente. Então é importante a gente colocar 2 números, né? E se for para recado da esposa, de um filho, então eu coloco lá número tal, né? Por exemplo, 011 8855 2122, entre parênteses, recado. Prontinho. Então, a gente viu que foto, se for necessário, tem que ser uma foto 3x4, aquelas que a gente usa em documentos, né? E não uma foto dessa forma, né? Tomando uma cachaça, uma roupa decotada. Então, isso aí já me leva à reprovação imediata, né? Os dados pessoais, né? Aqueles mais intrínsecos, por exemplo, nome de RG, CPF, filiação, não deve ser colocado no currículo, né? Porque são 2 situações. Primeiro, porque a gente não sabe para onde vai esse currículo, né? Segundo, porque a empresa vai ter uma oportunidade, né, de pegar esses documentos, tá? Então, não preciso estar colocando no currículo. E os endereços, né, tanto digitais como o endereço físico, é importantíssimo, porque a empresa precisa me contactar, ela precisa entrar em contato, e são através dessas informações que ela vai me encontrar. Tá? Seguindo, né, aí embaixo nós temos agora qualidades, né? E nas qualidades, né, a gente observa que tem umas estrelinhas, né, bonitinha de um lado e outro. Então, essas coisas não deve haver no currículo, né? Mostra que você não é uma pessoa séria, né? Uma pessoa que quer enfeitar muito, né? Então, deve ser eliminado nessas estrelinhas. E você também observa que eu comecei a fazer o currículo com cores, né, com a cor da fonte preta, né? E aqui eu já começo a colorir o currículo. Então eu preciso, por ser um documento, tem que ser o mais formal possível. Então eliminar esse coloridismo, né? Porque
mostra que a gente, né, é um pouco descuidado, né, na visão do avaliador, né. Então, qualidades, né? Tá, eu peguei, deixei qualidades, né? Tirei as estrelinhas. Então, eu vou colocar aqui o que ela colocou de qualidade: comprometimento com o trabalho, dinâmica, proativa, facilidade para trabalhar em grupo, habilidade em comunicação interpessoal, boa aparência. Tá? Gente, tudo isso aqui pode ser jogado fora, né? Não agrega valor, né? Eles vão ter um tempo, né, que nós chamamos lá de experiência, para verificar se você tem esse comprometimento que você está falando aqui, se você é dinâmica, se você é proativa, se você realmente trabalha em equipe, né? Se você tem habilidade de comunicação interpessoal. Então, isso vai ser observado na prática, né? Então, não cabe eu colocar essas informações no currículo. Elas são desnecessárias. Então, tudo que for desnecessário é importante para mim no currículo, por quê? Porque vai estar somente aquelas informações que o examinador precisa, né? E tem como eu utilizar apenas uma folha, né? No máximo 2 folhas, para apresentar tudo aquilo que eu sei que eu faço, né? Então, de uma forma mais simples. Então, tudo quando eu tiro tudo que for desnecessário, fica mais fácil, mais resumido, mais claro, mais conciso o meu currículo, né? E mais fácil de ser lido. Então, se você faz um currículo de 10, 15 páginas, a pessoa nem vai ler aquilo lá, vai rasgar logo e tira fora. Porque as pessoas estão muito ocupadas, né? E ainda vou ter que ler um jornal todo de currículo, nem vai ler, tá? Pode ter a certeza que ele vai jogar aquilo fora. Então, eu preciso ser mais conciso possível. Então, qualidades, né, comprometimento se deve ser eliminado do currículo. Não soma, não agrega valor, não traz nenhum benefício de informação válida para o meu currículo. Outro ponto, né, formação acadêmica. Observa também que aqui, né, nós temos aí as estrelinhas, né, que é colocada, estrelinhas, aí a cor aí me parece verde também, formação acadêmica, então colorido deve ser eliminado, né, o currículo deve ser o mais formal possível. Então, a formação acadêmica, a gente vai colocar aquilo que nós concluímos na academia, né, no ensino regular. Então, aqui tem pós-graduação em gestão estratégica de embalagem. Vou dizer qual é a escola que eu fiz isso, né, a cidade e o ano, né? Aí, pós-graduação em propaganda, publicidade e criação, Universidade Presbiteriana Marquesi, São Paulo, 2001. E aí tem inglês e espanhol. Observe que inglês e espanhol não é uma formação acadêmica, né? É um curso de extensão, é um curso de qualificação, não é uma formação acadêmica, né? Então, não cabe eu colocar aqui, né, essa descrição, né, de inglês e espanhol, né? Então, ainda coloca aqui, né, a questão que ele fala inglês, ou ela fala inglês, espanhol, fluência auditiva, oral e escrita. A gente costuma ouvir que a pessoa tem fluência na fala, né? Mas fluência no ouvido, né? Na audição, fluência na escrita, é difícil de entender isso, né? Então, muitas vezes as pessoas querem escrever bonito, né? E acaba caindo num pecado gravíssimo, né? Então, esse currículo aqui já está defasado, né? Pelas colocações dessas palavras. Então, aí a gente já viu, começar 2 páginas do currículo, só 2 assuntos, a gente viu que estava tudo errado esse currículo, né? Então, só para a gente ter o cuidado aí, né? Então, fluência auditiva, oral e escrita, muitas vezes fluência na fala, ele fala fluentemente o inglês, o espanhol, beleza, mas ele ouve fluentemente, né? Ele escreve fluentemente, isso aí a gente nunca, não é costume, né? Não é apto a gente ouvir falar isso aqui, né? Então, está errado essa colocação. Foi o que nós colocamos. Aí as estrelinhas também, como nós colocamos para vocês, né, deve ser eliminado, né? Quanto mais formal, né, mais seriedade passa no documento, né, e mais, né, a chance de eu ser chamado para uma entrevista de emprego. Experiência profissional, outro tópico, né, outro tópico importantíssimo, né? Então, aqui ela coloca como baby sister, né? Aí o tempo, 5 meses, né? Função, cuidar, né? Cuidar de bebês e crianças em curtos períodos.
Então, primeiro, o nome, né? Baby Sister, né? O nome está errado, né? Então, as pessoas muitas vezes querem aportuguesar o inglês, né? E acaba caindo no pecado. O nome certo é Sitter, né? Baby Sitter. Então, já um erro de gramática, né? De grafia, já está eliminado automaticamente, né? Um erro que não pode acontecer num currículo. Tá? Então, tempo, mês, geralmente esse formato que apresenta aqui não é o formato ideal, né? Eu preciso informar o local, a empresa, né? O cargo que eu ocupava, o tempo que eu ocupei ali, e a função, o resultado que eu tinha naquela organização. Então, aqui tem tempo, 5 meses, tudo bem. Funções, cuidar de bebês e crianças, né? Observa que crianças, né? A palavra crianças está escrita aí com M, né? Com M antes de ser cedilha. Então, criança é com N, né? N de navio. Então, outro erro de grafia, né? De ortografia aqui. Então, essa pessoa, tadinha dela, né? Ela praticamente, com certeza, foi eliminada, né? Esse currículo aqui, gente, é um currículo verídico, tá? Que a gente pegou de um próprio processo seletivo e está trazendo para vocês. Então, aqui crianças com M, né? Então está errado. Então, só aqui 2 erros grosseiros, né? E além de um erro total, porque aqui não é essa estrutura que a gente quer saber, né? Então, qual é a estrutura que a gente quer saber? Aqui eu tenho o nome da empresa, Avon Cosmético, né? Cosméticos Limitada. Tempo na empresa, eu passei 3 anos nessa empresa. Qual é o cargo que eu ocupava lá? Assistente em análise de concorrência. O que eu fazia? Né? Acompanhamento do desempenho das empresas concorrentes e relacionamento com agências de publicidade. Aqui, muitas vezes, posso colocar também como resultados. Né? Resultado, o que que eu fiz diferente naquela organização, né? O que eu trouxe de resultado para aquela organização. Então, eu posso estar colocando, né? Então, esse segundo formato é o mais ideal, né? Que eu tenho o nome da empresa, o tempo que eu passei lá, o cargo, a função, muitas vezes, o cargo, eu ocupo um cargo, mas a função, eu exerço várias funções. Por exemplo, o assistente administrativo, ele exerce diversas funções, né? Então, eu quero saber o que que eu fazia. Então, por isso que eu preciso ter os resultados ou as funções que eu desenvolvia naquela organização. Outro exemplo prático, né? Unilever, né, Brasil Limitada, tempo na empresa 3 anos, cargo coordenador de projeto de inovação, sim, mas o que que eu fazia, né? Coordenação de projeto de inovação de estratégia de marcas, relacionamento com agências de publicidades para a definição de campanhas e análise de desempenho das empresas concorrentes. Então, é isso que eu fazia de mais importante nessa empresa, né? Informações adicionais. Aqui também a gente observa, né, o coloridismo, né, as estrelinhas do lado, que nós falamos, devem ser evitados, né, essas colocações, porque por mais que não seja um documento de padrão oficial, mas a gente requer, né, que ele carregue uma certa formalidade, né? Então, por isso que a gente evita as letras coloridas, né? Então, preferimos que seja preto no branco. Então, informações adicionais. Intercâmbio cultural na Austrália, de outubro de 1995 a setembro de 1996. Curso de balé dos 5 anos aos 8 anos. São Paulo, 14 de 8 de 2010. Então, aqui a gente observa que essas informações adicionais, no caso dessa pessoa que quer colocação na área administrativa, não some em nada, né? Então, essas informações, ela contradiz, né? Ela vai na contramão daquilo que eu estou querendo. Se eu estou querendo uma vaga na área de gestão de recursos humanos, o que que eu tenho a ver balé, né? Ou seja, intercâmbio cultural. E aí, outra coisa, a questão do tempo, né? A questão do tempo, né? Então, aquilo que ultrapassa o período de 5 anos, muitas vezes não gera interesse nas empresas, né? Então, é importante a gente alinhar as informações com aquilo que a gente quer, tá? Um detalhe importante também é que lá a gente vai mostrar uma estrutura mais ou menos razoável de um currículo,
é que você coloque o objetivo seu, né? E quando você coloca no objetivo várias funções, mostra que você não tem objetividade, né? E aí, se eu quero realmente concorrer a várias funções, eu vou ter que fazer um currículo para cada uma dessas funções, né? Eu tenho que ser objetivo, tem que ser claro, né? E aí dizia uma história, né, que um cidadão veio lá do Nordeste, né, analfabeto, não tinha muito conhecimento, e já estava com 3 anos, chegou em São Paulo, 3 anos procurando emprego, né? E chegou numa empresa e ele falou que estava passando fome, que precisava de um emprego. E aí o gerente falou assim: olha, no momento a gente não tem vaga, senhor, só temos vaga para engenheiro. Ele falou assim: não, me serve, não tem outra, essa me serve. Né? Então o cidadão não sabia nem o que era engenheiro. Né? Então a gente precisa ser objetivo. Né? Então, se eu quero concorrer à vaga de gestão, né, ou assistente de gestão de pessoas, ou assistente de recursos humanos, então eu preciso focar no meu currículo aquilo que está alinhado a essa função. Ah, mas eu também quero concorrer a uma vaga de assistente administrativo. Beleza, eu vou fazer um outro currículo e colocar na empresa com os cursos, né, voltados para aquilo que eu quero concorrer. Então a gente tem que ser objetivo. Então aqui, né, as estrelinhas, as cores das fontes, que é importantíssimo, né? E aí a gente observa também aqui balé, né? O balé escrito de forma errada, né? Eu até coloquei lá embaixo, balete, né? Escrito de forma correta, balete, né? Aqui escreveu balé. Então, essa pessoa com certeza está desempregada até hoje, né? Porque às vezes tem um diploma, tem um certificado, mas o currículo que ela deixou para ser chamado, né, vai ser descartado facilmente pela quantidade de erro que existe, né? Então, nesse caso, nós chamamos aqui que é um currículo desnecessário, né? Um currículo inadequado para ser apresentado, né? E aí, professor, então, qual é um currículo adequado? Né? Balé nós colocamos aqui, né? Escrito errado. Então, aqui a gente vai colocar para vocês na plataforma um modelo aproximado daquilo que são os dados necessários, né? Que são os dados adequados para apresentar num currículo. Eu gostei muito desse modelo, porque é um modelo simples, mas ele é capaz de apresentar tudo aquilo que nós sabemos, né? Tudo aquilo que tivemos como experiência. Então, o primeiro dado em cima vem lá o nome da pessoa, né? Em vez de ser currículo vitae ou currículo vitae, a gente coloca o nome da pessoa, né? O nome do candidato. No seu nome, com os dados, né? Os dados necessários, né? Aqueles dados que não vai me atingir, né? Ou seja, são dados que eu vou informar, mas que eu não corra nenhum risco de ser roubado, sem e tudo mais, né? Então, dados de identidade, CPF, né, deve ser eliminado, né? Então, mas eu preciso o nome da pessoa, eu preciso colocar o endereço, né, telefone, e-mails, né? Aí alguém, às vezes pergunta nos cursos: professor, é necessário colocar o endereço das redes sociais? Não, não é necessário. Mas a empresa, ela vai buscar todas as informações sobre você, né? Então, se você tem lá nas suas redes sociais, né, imagem, né, com armas, imagem com pornografia, tome cuidado, né? Porque você pode estar sendo eliminado pela internet, né? Pelas redes sociais, né? Pelos fatos, né? Das redes sociais. A empresa ela vai buscar essas informações também, né? Mas no currículo não é necessário eu colocar meus dados de rede social, né? Se eu tenho um site, muito bem, eu coloco sim, porque faz parte do meu endereço, tá? Mas dados das redes sociais não precisa colocar. Então, a primeira parte do currículo é a parte da identificação, né, do candidato, né? A segunda parte é o objetivo, a área de interesse, né? Então, aqui está pequeno, mas vocês vão ter um modelo desse lá na plataforma. Então, vem aqui o objetivo, a área de interesse, e aqui é importante a gente colocar um único objetivo, né?
Mas eu tenho vários objetivos, então são vários currículos que eu devo fazer. Eu quero concorrer na área de elétrica, eu quero concorrer na área de gestão de pessoa, eu quero concorrer na área de auxiliar administrativo, beleza, então vai ser um currículo para a parte elétrica, um currículo para a parte, né, para a parte administrativa e um currículo para a parte de gestão de pessoas. Né? Então, eu tenho que ser objetivo nos meus currículos. Então, o objetivo, a área de interesse, vou dizer, né? Aqui no nosso caso, a área de gestão de pessoas, né? Porque vocês estão fazendo o curso de gestão de pessoas. Então, o objetivo é importante. O terceiro tópico vem aí o resumo profissional. Esse resumo profissional é o mais importante do currículo de vocês. Né? Em vez de colocar as qualidades, eu vou colocar o resumo profissional. Ah, professor, mas eu nunca trabalhei. Professor, eu não tenho como colocar resumo profissional porque eu nunca trabalhei. Sim, mas você estudou, né? Então eu vou colocar tudo aquilo que eu passei a conhecer no curso, né? Ah, professor, então é recursos humanos. O que foi que eu aprendi, né? Então, aprendi a fazer cálculos trabalhistas, né? A fazer a folha de pagamento, né? Aprendi as relações intrapessoais e interpessoais, né? Aprendi a gerar folha de pagamento, né? Aprendi a trabalhar em equipe. Então, essas informações, elas vão fazer parte do resumo profissional. Tudo aquilo que vai estar de conteúdo que eu aprendi no curso, mesmo que eu não tenha experiência prática, mas eu estudei, né? Eu tenho isso, eu tenho esse conhecimento. É por isso que eu vou colocar aqui. E aqui é a parte mais importante do currículo, né? O resumo profissional. Quando eu pego um currículo de uma pessoa, a primeira coisa que eu olho é o resumo profissional. Né? O que essa pessoa sabe fazer? Né? O que ela entende? Né? O que ela. Então, se a gente pegar o nosso currículo, né, do curso, vocês vão ver que. Vamos falar ainda sobre 5S, gestão da qualidade. Né? Então, tudo isso aí vai enriquecer e muito, né, o currículo de vocês. Então, é um curso, né, qualquer curso que vocês façam, é um curso importantíssimo para enriquecer o currículo de vocês. Mas tem que saber colocar, né? E vocês vão colocar no resumo profissional tudo aquilo que vocês viram no curso, né? De mais importante, né? Relações interpessoais, atendimento ao público, né? Preenchimento em carteira de trabalho, o e-social, né, que isso vai ter um peso muito grande na escolha de vocês. Né? Só falar assim que, no meu curso de assistente de recursos humanos, eu estudei o e-social. Então, só em falar em e-social é um diferencial muito grande para vocês. Então, essas informações ela não pode faltar no resumo profissional. Mesmo que eu nunca tive emprego, eu preciso colocar aqui essas informações, tá? No resumo profissional. E aqui eu chamo a atenção, assim, professor, mas eu nunca tive emprego. E aí, como é que fica? Eu oriento a vocês que busquem, né, fazer trabalho voluntariado nesses eventos que tem, né, de televisões, evento da prefeitura, porque isso conta de uma forma tão rica no currículo de vocês que vocês nem imaginam, né? Então, quando a pessoa trabalha como voluntário, mostra que você está disposto ao trabalho, mesmo sem obter uma renda, mas você se dispôs a ajudar as pessoas. Então, isso é importantíssimo. Né? E, além disso, enriquece o currículo de vocês. Né? Então, aquilo que eu fiz como voluntariado soma e muito. Né? É como se eu tivesse uma carteira assinada. Né? Porque eu trabalhei como voluntário, né? Coloquei à disposição daquele setor, daquela empresa, daquele órgão. Então, soma e tem grande valia. Né? A quarta informação é a formação profissional. E aqui eu vou colocar aquilo que eu estudei na academia ou na escola. Né? Então, eu tenho o nível médio completo, eu tenho o nível fundamental completo, eu tenho o nível superior, eu tenho pós-graduação, então eu vou colocar aqui. Né? E aí sim, eu vou colocar o nome do curso, o nome da escola, da instituição que eu fiz, né? O ano que eu fiz, é importante também a gente colocar o ano. E aí, quanto mais curso a gente faz, né, vai se reciclando, isso é importante, né? Porque isso mostra que você está sempre evoluindo, buscando algo novo. Então, a formação acadêmica é de grande importância.
Depois vem a experiência profissional. Aqui você vai especificar quais são as empresas que você atua, a mesma aquela que foi voluntário, né? O nome da empresa, né? O estado dessa empresa, o cargo que você ocupava e os melhores resultados que você fez, além do período em que você atuou naquela empresa. Tá? Então, aqui, né, cada empresa eu vou colocar com essas informações. É importante que também eu coloco aquelas empresas que eu atuei dentro de um prazo aí de 5 anos, né? Então, geralmente, aquelas empresas que eu atuei por mais de 5 anos, não chamam muita atenção dos avaliadores, né? Então, eu preciso estar sempre atualizado e colocar aquilo que é a de mais novo, né? Ou seja, coloca as últimas 5 empresas que você atuou durante os 5 anos. Ah, professor, mas eu atuei só em 3 empresas. Então, eu coloco essas 3 empresas. Mesmo que ultrapasse 5 anos o prazo, mas eu vou colocar aquilo porque também vai somar, né? Soma. Então, experiências profissionais. E informações, né? Informações adicionais. Aqui vai entrar os cursos não feitos em academias, né? Os cursos regulamentados. São aqueles cursos que é a graduação, né? Que é o primeiro grau, o segundo grau, né? Então, vai entrar os cursos que eu fiz profissionalizantes, né? Por exemplo, esse curso que nós estamos fazendo agora, né? Então, vai entrar aqui o curso, né? O nome do curso, a instituição que eu fiz, concluí o curso e o ano de conclusão do curso. Eu vou estar informando aqui, né? Então, são as informações adicionais, né? Se eu falo, se eu tenho inglês, se eu tenho espanhol, eu vou colocar aqui também essas informações adicionais, porque isso vai somar e muito para o meu currículo. Então, quanto mais curso, né? Por mais que eu não tenha experiência, mas quanto mais curso eu tenho, melhor para mim, melhor para mim, né? Gente, e tem alguns lugares mais desenvolvidos, né, que eles não estão buscando mais certificado, né? Então você coloca seu currículo, eles vão chamar, você vai trabalhar, né, nessa empresa, e na realidade vai fazer um teste. A prova, né, a prova é prática. Você colocar lá, por exemplo, você tem um certificado de tecnologia da informação. Você é um consultor de software, né? E aí eles vão mandar, então você entra aqui no laboratório, construa um software agora para nós, né? E aí você vai ter que ter as ferramentas, né, as condições para construir. Então, por isso que no curso é importante que cada um faça o seu esforço, pergunte, participe, porque na hora, né, na hora para valer, que é lá na empresa, o teste também é para valer, né? Um teste prático. Então, eu preciso, ou seja, eu preciso condizer aquilo, né, que eu falo com o que está no currículo. Não adianta eu falar que eu falo inglês, que lá, se você vai dizer que fala inglês fluentemente, às vezes o próprio pesquisador, né, o entrevistador, ele vai fazer as perguntas tudo em inglês para você. Então, se você não sabe, né, ou colocou por engano ali o que fala inglês, você já está praticamente eliminado do processo. Então, eu preciso dizer, né, aquilo que realmente corresponde àquilo que eu faço, aquilo que eu sei. Então, é importante que as informações que eu coloco no currículo eu consiga, né, executá-las de forma prática, né? Então, gente, aqui nós colocamos, né, uma fórmula, né, um modelo, que não precisa ser esse modelo, mas um currículo mais adequado, que eu costumo dizer assim, mais adequado, porque ele traz as informações de uma forma simples daquilo que a gente quer, né? Que é daquilo que o examinador vai procurar de você, que são o quê? Seu estado, né, de identidade, né? Solteiro, casado, então vai estar aqui. Se eu tenho filho, é importante também eu colocar aqui na parte inicial, introdutória, né, do currículo. Então é importante colocar o objetivo, né, ou a área de interesse. Isso aqui também eu tenho que ser objetivo, colocar qual é a minha área de interesse. Então, quando a gente coloca muitas áreas, ele vai falar assim, esse aí tá, quer emprego de qualquer jeito, né? Ele não tá nem vendo aí porque que ele sabe, que ele não sabe. Então, a gente tem que ser objetivo. Não, a minha área de interesse é essa. Ah, mas eu tenho várias áreas de interesse, então vai ter vários currículos, né?
de acordo com as minhas áreas. Então, o resumo profissional, repito, é a parte mais importante, né, do currículo, porque ele vai mostrar o que realmente você sabe, né, o seu conhecimento, suas habilidades, né, então ele vai mostrar aquilo que de fato você sabe, que vai estar registrado aí no resumo profissional, que é, né, o segundo tópico, né, de um currículo mais adequado, que eu chamo. Aí vem o que? A formação acadêmica, também isso aqui é indispensável no currículo, né? Então, se a pessoa não tem formação, se não estudou, praticamente está fora do mercado. Então, formação acadêmica é importantíssima. Experiências profissionais, aqui eu vou mostrar as suas habilidades, né? Que você realmente já trabalhou, já fez, já deixou como resultado. Então, a experiência profissional, isso aqui não pode faltar. Professor, eu não tenho experiência profissional. Aí, então, eu não vou ter esse tópico aí, né? Não vou ter esse tópico aí. Aí, na pergunta, por que você... Eu não tive a oportunidade e acredito que agora essa vai ser a minha primeira oportunidade, né? Então, mas o que vai levar você a essa vaga é exatamente essa dinamismo, né? A sua forma de falar com o avaliador, né? A sua forma as suas atitudes, né? Teve uma senhora recente agora, no jornal televisivo, ela falava que muitas pessoas chegam sem experiência, mas tem uma fala, uma desenvoltura, se apresenta muito bem, conversa muito bem, dialoga, né, muito bem. Então, é uma pessoa que demonstra proativa. Então, essa pessoa vai ser, sim, né? Ele até pede licença para a empresa, olha, ela não tem experiência, mas é uma pessoa proativa. Então, essa pessoa vai, sim, adentrar naquela empresa, né? É por isso que eu preciso mostrar proativo. Professor, e como é que eu se mostro proativo? A forma de expressar, né? Não falar gíria e responder com maestria as perguntas, né? E são várias perguntas. A gente pode até marcar uma aula para dizer, né? Para explicar quais são essas perguntas. Então, a gente pode falar também quais são as principais perguntas que caem no processo né, de seleção. Então, gente, muitas vezes a pessoa deixa até um papel no chão ali, né? E muitos entram, e tem uns que chegam e pegam aquele papel e joga no lixo. Então, essa atitude é uma atitude plausível, né? A pessoa chegou e viu um papel, todo mundo passou chutando papel, e você pega o papel e coloca no lixo. Então, isso aí já mostra uma excelente atitude, né? Recentemente entrou um colega nosso de trabalho e eu estava carregando um monte de caixa de computadores velhos, né? Porque a gente está em processo de mudança. E eu posso te ajudar, né? Ou seja, já ganhou, né? Já ganhou toda a minha confiança, o cidadão, né? Assim que chegou, já ganhou minha confiança. Porque mostrou, né? A atitude, mostrou, não, eu posso ajudar, né? E já foi me ajudando ali, ainda que estava bem vestido, né? Teve que suar, mas são atitudes, né? A gente viu lá na inteligência emocional que a atitude move o mundo, né? Só que muitas vezes as nossas atitudes são maléficas, né? E a gente precisa controlar isso. Então, gente, esse é um currículo, não é o certo, nem o errado, mas o mais adequado que a gente pode apresentar, né? Porque as informações, elas são concisas. Concisa significa economia de palavras, né? Ou seja, são bem resumidas, mas capaz de me expressar para o mercado. E não esqueça também, né, de outros currículos, vídeos, né, funciona muito bem, né? O LinkedIn, né, que é um grande banco de dados, né, na verdade, é um currículo, né, digital, LinkedIn, então faça o seu currículo lá também. Geralmente aparece vaga de emprego oferecendo de forma automática para você. Então, é importante, né? Então, mais do que ter o certificado, é eu colocar, né? Dizer assim, olha, está aqui o que eu sei fazer, né? E não só fazer, mas também, né? A gente usa a técnica do marketing, né? Produto, preço, praça e promoção. Aí, um dos produtos do marketing é a praça. Aonde vou colocar meu currículo? Tem pessoas que colocam o currículo num barzinho da esquina, né? Será que aquele órgão ele vai proporcionar o meu crescimento? Então, pense bem, né?
onde vocês vão colocar o currículo de vocês, né? Se é num barzinho, se é numa mercearia pequena ali, que não tem perspectiva de crescimento, né? Ou se é num comércio que tem grande perspectiva de eu crescer, de eu aprender, né? Então, eu preciso também verificar isso, né? Verificar o marketing, a gente coloca, né, isso exatamente é a exposição daquilo que a gente, né? Porque se eu ficar escondido, jamais vou conseguir emprego, né? Eu preciso me expor, me colocar à disposição das empresas através do próprio currículo, né? Através aquele rapazinho lá da inteligência emocional que chegou na empresa, disse que tinha um certificado, mas que ele não tinha aprendido, porque ele, na época não tinha dado valor, né, ao estudo, e agora estava precisando. E aí ele queria aprender, mas não queria receber nada, só queria estar ajudando, só queria autorização para entrar e aprender, mas ia estar ajudando também em contrapartida. O dono não, pode assinar sua carteira. Você a partir de hoje é colaborador da empresa, né? Então veja só, né, atitude, né? Atitude boa, né? Levou esse cidadão, né? E aí é isso que a gente faz também com o nosso currículo, né? É expor, né? Eu preciso trabalhar, então vou colocar nas empresas, aquelas empresas que proporcionam meu crescimento, né? E me colocar à disposição também da empresa, né? Conversar com a chefia, com os diretores, né? E colocar sempre à disposição dessas empresas, né? Então era isso. Nesse primeiro momento, a gente agradece e mãos à obra, né? Vamos começar a fazer o currículo, não só fazer, mas colocar ele no mercado e com certeza vocês vão ter sucesso. Ultimamente, eu tenho chegado em vários comércios aqui de Santarém e, gente, é impressionante, né? A quantidade de ex-alunos nossos que estão trabalhando, né? A gente fica muito feliz, né? Aqui no comércio que abriu agora, tinha uma aluna falou assim: Você é o professor Hermes? Sim, eu fiz o curso EAD com o senhor. Falei: Que graça, que benção, né? Já está trabalhando. Eu falei: Mas o curso você viu? Olha, eu estou trabalhando, professor, né? Então é assim que eu desejo para todos vocês também. Até a nossa próxima aula.